Fala, turma, estamos aqui para mais uma edição do nosso Ouvindo os Gráficos. Hoje, dia 18 de maio de 2025. Vamos olhar aí os ativos que se destacaram nessa última semana, o que a gente pode esperar para a próxima e também dar uma olhada aí no nosso Ibovespa. Antes de tudo, se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva e gostando aí do conteúdo, é só dar o like. Então vamos lá, estou com o gráfico do Ibovespa aqui na tela, gráfico semanal. E aí, quando a gente olha a dinâmica do Ibovespa aqui no gráfico semanal, a gente vê essa dinâmica desde o fundo do Covid, lá em 2020. Ele fez um impulso e aí entrou aqui no primeiro movimento de uma lateralidade, que durou desde esse momento aqui de 2021, foi perfazendo a lateralidade, até que rompeu com esse pivôzinho de alta aqui, lá no final de 2023. Rompemos, vencemos essa lateralidade, e aí demos aquele impulso lá para cima, e entramos numa nova dinâmica de lateralidade, lá no final de 23. Fomos lá no 131, voltamos no 118, subimos de novo lá para o 130, 137. Então aqui a gente foi para o 134, aqui fomos para o 137, voltamos no 118, entramos numa nova dinâmica de lateralidade, antiga região de resistência passando a funcionar agora como um suporte. E aí, no final do ano passado, voltamos aqui no 118, fundo anterior, confluência para 200, e aí voltamos a trabalhar na parte alta do caixote, e essa última semana a gente conseguiu romper a última máxima lá, a parte maior aqui do meu caixote, que estava lá no 137, e fechamos nos 139.187 pontos. Então, a princípio aí, no movimento do Ibovespa nessa última semana, a gente rompe aqui o topo do caixote e passa a vislumbrar um movimento aí maior para cima. E a gente pode trabalhar aqui com a projeção de Fibonacci desse pivôzinho de alta que foi feito, que trouxe ele aqui do fundo do caixote para trabalhar aqui de volta no topo. Então a gente fez aqui o movimento de viemos de volta ao fundo, fizemos um impulso, corrigimos, impulso ganhando topo, pivô de alta, faço a projeção desse pivô para cima, veio o Trump, jogou ele lá embaixo, ele não perdeu o calcanhar do pivô, ele não perdeu o último fundo da progressão de topos e fundos ascendentes, tendência se manteve. Então quem estava aqui nesse trade desse pivô não foi estopado, quase foi, mas não chegou a ser, não perdeu essa linha pontilhada aqui em amarelo, foi lá embaixo. E aí, semana passada, fomos fazer o primeiro alvo do pivô nos 137 mil pontos, fechamos ali, e essa semana a gente fez o rompimento do primeiro alvo desse pivô de alta, rompemos aqui o topo do caixote, e agora temos um próximo objetivo por Fibonacci, aqui na região dos 141.900 pontos, 142 mil pontos, arredondando, onde a gente também tem uma confluência por Fibonacci, quando a gente pega e faz aqui o espelhamento do pullback do pivô de alta. E a gente pode botar aqui esse espelhamento de outra cor, para não confundir. E aí percebam que a gente fez a dinâmica. Aqui, fomos lá no primeiro alvo do espelhamento, veio lá a pancadaria do Trump, ele voltou para testar a mínima e não perdeu, segurou aqui na média de 20, subiu, foi lá fazer o segundo alvo do espelhamento desse calcanhar do pivô de alta, confluência com o primeiro alvo do pivô de alta, e aí na semana passada fizemos essa região, esta semana seguimos subindo, rompemos essa região e temos agora uma próxima região por Fibonacci, como eu falei, ali dos 141.900, 142 mil pontos, onde a gente tem o segundo alvo desse pivô de alta em verde e o terceiro alvo do espelhamento do pullback do pivô, tá? Então aqui é uma próxima região aí candidata a topo do Ibovespa, onde a gente tem aí confluência, como eu mostrei para vocês, tá? Então vou deixar aqui na minha tela apenas a projeção do pivô, uma vez que essa técnica de espelhar o calcanhar eu utilizo apenas para achar as regiões de confluência. E aí, é importante a gente ver aqui que a gente está chegando nesta região e fazendo esse rompimento com indicadores já esticados e na sobrecompra. Então, isso requer uma cautela. Percebam que aqui, nesse topo, o IFR estava acima do nível de 70. No último topo aqui depois, a gente chegou próximo ao nível de 70 e fomos lá corrigir. E agora a gente vai rompendo essa região e o Ibovespa já vai se aproximando dos dois patamares anteriores
de máxima do IFR e que precederam a correção aqui até os 118, quando ele estava dentro desse caixote. Então, por mais que estejamos rompendo uma região importante, é interessante a gente olhar esses indicadores, uma vez que a abertura de posições compradas neste momento são tanto quanto arriscadas. Da mesma forma, quando a gente olha aqui, ó, o estocástico lento de 14 períodos do gráfico semanal do Ibovespa, ele também vai se aproximando de uma região aí, ó, de sobrecompra. Então, é preciso aí, na minha visão, um pouco de cautela para a abertura, de forma geral, de posições compradas no nosso Ibovespa, tá? Até porque, ó, quando a gente olha aqui a perspectiva das médias, a gente vê, ó, que a gente está bem afastado das médias, inclusive da média mais curta, que é essa média pontilhada aqui, que é a média de 8 do gráfico semanal. Se a gente for ver aqui, ó, agora, a gente tem um afastamento de 4,6% para a média móvel de 8, que é a média mais curta. Isso é um afastamento bem grande, bem considerável, quando a gente olha o Ibovespa. Se olhar aqui para a média de 20, que está junto aqui, ó, da média de 50, que é essa média amarela, o afastamento já vai aí para 8,15%, que é um senhor de um afastamento quando se trata de Ibovespa. Quando a gente olha o Ibovespa aqui no gráfico diário, a gente vê aqui, ó, aquela dinâmica do pivô que eu falei com vocês, um pivô de alta alinhado aqui, ó, na média móvel de 50, que é a média amarela. Então ele fez o impulso, correção, novo impulso, renovando máximas, ativou o pivô, fez aqui o pullback, não perdeu a mínima anterior, seguiu subindo, deu uma travada aqui nesses pavios na região do primeiro alvo, até que na terça-feira a gente fez o rompimento. Quarta, quinta e sexta a gente trabalhou no movimento de lateralidade. Isso permitiu com que a média móvel de 8 já começasse a se aproximar mais uma vez dos preços. Na sexta-feira, em determinado momento, esse quilo estava aqui embaixo, ó, e bem próximo da minha média móvel de 8, e novamente entrou uma pressão de compra que empurrou o Ibovespa para ele fechar próximo da máxima da sexta-feira. Se aí, nessa semana, a gente abrir aí na segunda-feira rompendo a máxima dessa semana que se passou, a gente deve ver aceleração. E aí, ó, olha aqui os 141.900, 142 mil pontos, onde a gente tem aquela próxima região aí de resistência, segundo a perspectiva de Fibonacci, confluência com o movimento de pullback, que seria, ó, o espelhamento dessa perna aqui para cima, tá? Tá aí o terceiro alvo desse espelhamento aqui, ó, lá junto do segundo alvo desse pivôzinho de alvo. Então tá aqui, seria o terceiro alvo junto com esse segundo alvo do espelhamento do pivô. Então atenção agora nos 142 mil pontos. Quando eu olho aqui o Ibovespa gráfico diário, ó, preço trabalhando acima de todas as médias, médias alinhadas no alinhamento perfeito, 200, 50, 20 e 8. 8 subindo, 20 subindo, 50 subindo e 200 também ligeiramente ascendente. A 8 e a 20 e a 50 com inclinações bem interessantes, inclinações que propiciam a ela uma força de suporte bem interessante nos movimentos que o preço se aproxima ou chega nelas. Então, bastante atenção nessas médias, principalmente aí para o movimento de curto prazo, na 8 e na 20. Enquanto o preço permanecer acima dessas duas médias, o momento mais comprador, a tendência mais compradora que a gente está vendo no índice, tende a permanecer. Então, todo movimento de pullback, de retorno até essas médias, tende a ser uma chance de se entrar a favor dessa tendência. Se por um acaso o preço perder, romper essas médias para baixo, aí a gente tem que atualizar o estudo técnico para ver outras possíveis regiões de suporte. De antemão, já posso te dizer que seriam a média móvel de 50 e a média móvel de 200 aqui do meu gráfico diário. Mas a tendência segue aí bem forte do nosso Ibovespa. Ele não tem força para cair. As mínimas correções que ele faz, já entra aí momento comprador, força compradora, como a gente viu na própria sexta-feira, quando ele voltou aqui, ó, nessa média de 8 e já entrou aí a pressão de compra. Tá? Quando a gente olha os indicadores do gráfico diário, também temos eles, ó, o estocástico e o IFR, trabalhando aqui, ó, em regiões de sobrecompra. Então, isso também demanda aí cautela para a abertura nesse momento de eventuais posições compradas para carrego, uma vez que uma correção pode vir a acontecer, principalmente se a gente perder essas duas médias aí mais curtas, tá? Então, atenção nisso, mas a tendência segue forte, segue vigente e a gente pode ir acompanhando. Ele vai fazendo aí nos últimos 3 dias uma correção no tempo com esse movimento de lateralidade
depois desse candle de ignição da terça-feira. Tá? Então, essa aí é a visão para o Ibovespa. A tendência de alta segue firme e forte, indicadores tanto semanal quanto diário já em região de sobrecompra, então cautela aí com posições compradas abertas agora, nesse nível de preço, sem uma correção mais forte aí nos preços, ou até mesmo uma correção maior no tempo, mas aquela dinâmica de trades curtos e principalmente de intraday a favor da tendência, segue aí bem tranquilo de ser feito, uma vez que o mercado se encontra com o momento comprador bem forte. E agora, partindo para os papéis, vamos começar falando aí de Suzano, que no gráfico semanal fez um movimento interessante nessa última semana. Então, o gráfico semanal de Suzano aqui na tela, a gente vem trabalhando nesse canal de alta em verde desde aí do ano de 2023 e recentemente a gente viu a Suzano voltando aqui, ó, numa região interessante. Por que uma região interessante? Olhem aqui esse último fundo de Suzano. Fez um impulso para cima, voltou na 200, subiu, voltou na 200 e aí foi lá em cima. Fez um fundo duplo aqui na 200 e aí, ó, foi lá em cima na região dos R$63, tá? E aí agora ela lateralizou e aí agora ela entrou no movimento de queda mais forte que trouxe os preços de volta para essa região aqui, ó, da média móvel de 200, fundo anterior. Então voltamos para uma região de suporte interessante. E aí o que o preço fez aí quando a gente olha o gráfico semanal? Lateralizou. Ele voltou na 200, a partir do momento que ele encontra aqui a 200 e esses dois fundos anteriores, ele começa aqui um movimento de lateralidade, que está bem claro aqui, ó, entre as extremidades dessas duas linhas amarelas. Então, ele veio lá de cima, ó, e aí ó, começou a fazer um movimento de lateralização, fez uma falha desse fundo aqui nesse candle e nesse candle, e a última semana agora, ó, a gente foi subindo e rompemos aqui, ó, esse último topo, fazendo meio que um fundo duplo aqui, ou uma falha de fundo, e agora querendo dar saída, um novo movimento para cima, saindo de uma região de contexto aqui de gráfico semanal, como eu mostrei para vocês, ó, tenho aqui a média de 200, e é o mesmo movimento que eu fiz aqui atrás, que fui lá no 63, eu venho fazendo aqui agora uma lateralidade nessa média de 200, e agora querendo indicar um rompimento, uma saída para cima. Quando eu olho aqui os indicadores, eu vejo o meu IFR, também confirmando o movimento. Então, aqui, ó, o fundo e o fundo do IFR foi para cima, rompeu o último topo, IFR me confirmando esse momento mais comprador, essa entrada de força compradora no papel. Quando eu vejo aqui o estocástico lento, a mesma coisa. Ó. Quando eu olho o estocástico lento aqui, ó, de Suzano, voltei numa região de sobrevenda e agora ele já indica para cima, querendo retomar aqui uma volta de uma pressão de compra, de uma força de compra. Então, tanto o IFR como o estocástico aqui no semanal vão me confirmando a mesma leitura que o price action, que o movimento do preço vai fazendo aqui em Suzano, tá, turma? Então, a gente teve aqui o rompimento, a gente pode até trabalhar, ó, já com a projeção desse range aqui para cima, e aí eu teria como objetivos aqui, ó, os 55,9, os 56,36 e os 58,47. Essa seria a projeção, os objetivos projetados aqui para essa saída para cima desse retângulo que ela está rompendo, tá? Então, esses seriam os objetivos em verde. Ou eu posso trabalhar com uma retração, que está aqui em azul, desse último movimento aqui, ó, dessa pernada de baixa, que veio lá dos 63 até os 49, aqui onde ele fez fundo, tá? E aí, ó, a gente já chegou aqui próximo da retração de 38,2. Eu tenho ainda a retração de 50, que seria mais ou menos junto com o segundo alvo, ou o objetivo final, se eu fizer aqui a projeção do range rompido para cima, e tem ainda a retração de 61,8, que é a última retração dessa pernada de baixa, que também se aproxima aqui, seria de um terceiro alvo, ou um terceiro objetivo desse range projetado para cima, tá? Fato é que a Suzano vai me indicando aí um movimento de rompimento para cima, de saída de um novo movimento aí, começando a ser feito de impulso, tá? De impulso para cima. E aí, quando eu olho aqui no gráfico diário, percebam como a média móvel de 8 e a média de 20, ó, vinham conduzindo toda essa queda da Suzano dentro desse canal de baixa desenhado em roxo. Então, a gente vinha trabalhando com essas médias funcionando como resistência, ora a média móvel de 8, ora a média móvel de 20, e aí ó, a gente fez aqui ó, a falha de fundo, outra falha de fundo aqui, fomos lá para cima, rompemos a média de 8, rompemos a média de 20,
rompemos o topo do caixote, a média móvel de 8 do meu gráfico diário já está inclinada para cima, com uma boa inclinação, já cruzou a 20 para cima, que também já começou a inclinar para cima, e os preços, inclusive, já romperam até a média móvel de 50, que é essa média amarela, mas que ainda está descendente. A gente fez esse rompimento, já fez aqui, ó, movimentos de pullback no topo do caixote rompido, então a gente voltou aqui nesse mesmo candle aqui, ó, que fez o rompimento no próprio intraday, ele fez o pullback, no dia seguinte seguiu subindo, na sexta-feira a gente abre aqui em cima, bate no topo anterior que foi rompido, entra a pressão de compra e joga o preço novamente para cima. Então esses R$53 já vai mostrando aí que a antiga região de resistência começa a funcionar como uma região de suporte. E quando a gente olha aqui pelo time frame de 60 minutos, isso fica muito claro. A gente fez aqui, ó, o rompimento nessa barra de ignição, voltou para testar essa região de topo de caixote, novo impulso para cima. E aí volta para testar aqui, ó, novo impulso para cima nessa barra 1 aqui, ó. Olha só a sombra inferior, batendo aqui e entrando pressão de compra, tá? Então, no curtíssimo prazo, a gente vê claramente que essa região dos 53 começa a herdar a bipolaridade, a antiga região de resistência, funcionando como suporte. E aí, nos 60 minutos, ó, a gente tem a confluência dessa média móvel de 20 ascendente, que claramente vem suportando. Segurou aqui por várias vezes e foi segurando aqui também por várias vezes. Então, enquanto ele permanecer acima dessa média móvel de 20 do meu gráfico de 60 minutos, a dinâmica de topos e fundos ascendentes deve permanecer. Se perder essa média de 20 do gráfico de 60 minutos, a gente olha aqui no gráfico diário, essa média móvel de 8 ascendente e essa média móvel de 20. Então, até aqui, ele fazendo esse movimento aqui de pullback, na minha opinião, estaria natural, tá? Até essa região aqui da média móvel de 20, para ele seguir aqui na sua dinâmica de topos e fundos ascendentes. O cenário ficaria pior caso ele voltasse a trabalhar abaixo da média móvel de 20 do meu gráfico diário, tá? Então, é um papel aí que, na minha opinião, caso faça algum movimento de regressão, de correção, desse impulso aqui para cima, recente que ele fez, pode dar uma chance de entrada com uma simetria um pouquinho melhor, tá? Um pouquinho melhor. E aí você pode olhar tanto pelo gráfico diário, caso ele perca, né, a média móvel de 20 aqui do meu gráfico de 60 minutos, ou até mesmo manter aqui uma visão pelo 60, e aí olhar essa média de 50, que vai ser mais ou menos ali a média móvel de 8 do gráfico diário, ou a média móvel de 200, que é mais ou menos a média de 20 do gráfico diário, tá? Então, ficar de olho né, até essa região aqui, na minha opinião, seria um movimento normal. Lembrando que, pela perspectiva aqui de projeção de figura, uma vez que a gente fez o rompimento do topo, a gente pode projetar a altura da figura para cima, jogar ela aqui do rompimento, e aí, ó, teria como objetivo os 56,36, que é o 100% aqui de fibo, o fibozinho verde, que está junto da retração de 50 de toda a pernada de baixa, e está junto também, ó, da própria média móvel de 200 do meu gráfico diário, tá? Então, essa região dos 56, na minha opinião, seria uma região aí de resistência mais forte nessa subida atual da Suzano, por onde passa também, ó, a própria média móvel de 20 aqui, ó, descendente do meu gráfico semanal, tá? Então, essa região dos 56, para mim, seria aí um objetivo para um trade de curto prazo aí em Suzano, onde ela provavelmente enfrentaria uma resistência mais pesadinha. Mas é um papel que nessa última semana fez um movimento interessante aí de rompimento de um caixote, saindo de uma região de suporte semanal bem interessante, tá? A irmã da Suzano, Klabin, está no mesmo setor, né? Ela foi um pouco antes da Suzano, também trabalhando num canal de alta, está desenhado aqui em azul. E aí, ó, há 3 semanas atrás, a gente fez esse engolfo de alta numa região interessante, ó, média móvel de 200 de gráfico semanal e fundo aqui, ó, do canal de alta, tá? Então, a gente fez aqui um padrão de reversão de tendência de baixa para alta numa região de suporte de contexto semanal. A gente também conseguiu aqui, ó, na semana seguinte, permanecer acima da média móvel de 200, depois rompemos aqui, seguimos a subida, e aí eu posso trabalhar com a retração, ó, dessa pernadinha aqui de baixa, dessa última pernada de baixa,
que trouxe ela lá dos 23 alto até os 17,5 aqui, ó. E aí a gente voltou na retração de 38,2. Na semana passada, a gente já foi testar essa retração, bateu lá, tomou choque e voltou. E nessa última semana, mais uma vez, a gente foi testar essa retração, foi testar a média de 20 descendente, foi testar a LTB, que vem conduzindo aqui os preços nessa pernada de baixa, e também deixamos uma sombra superior nessa região. Essa região aqui é uma região de resistência, onde eu tenho também, ó, quando eu olho aqui o meu gráfico diário, a projeção de primeiro alvo, ó, desse pivô aqui de reversão. Então, ela fez aqui, ó, a dinâmica de topos e fundos descendentes, fez o fundo, topo, aí fez um fundo mais alto que o anterior, alinhado na média móvel de 20, subiu rompendo o topo, pivô de alta, alinhado na média móvel de 20, que já está ascendente, foi lá fazer, ó, o primeiro alvo do pivô, que eu projetei aqui agora, fez um movimento de pullback, voltou para testar o primeiro alvo e topo anterior e máximo anterior, ó, e vai sentindo. Percebam que com esse movimento, ó, ele fez lá o primeiro alvo, fez um movimento de pullback e está aqui agora tentando renovar a máxima. Isso permitiu com que a média móvel de 8 ascendente já começasse a se aproximar dos preços, o preço segue trabalhando acima dela, a média móvel de 20 também, que estava descendente, já inclinou para cima e está subindo, deve cruzar 50, que é essa média amarela de mais 1 ou 2 pregões, e a média de 50, que vinha numa inclinação maior, descendente, aqui já começa a ficar flat, tá? Então, esse papel voltar aqui, ó, nessa região dos 20 e 25, até a própria média de 200 aqui do meu gráfico diário, que está nos 20 e 50 aqui, ó, retração de 50 também dessa pernada de baixa, essa região aqui, para mim, seria uma região natural de Klabin voltar, tá? E aqui a gente teria uma outra região de resistência mais importante. Então, esses 20 e 25 até o 20 e 50 seria a próxima região de resistência para a Klabin, caso ela consiga romper aqui, ó, esse primeiro alvo, tá? Então, ela viria aqui fazer esse segundo alvo, ou até mesmo passar um pouquinho para dar um beijo aqui, ó, nessa média móvel de 200 do meu gráfico diário. Quando eu olho aqui, ó, o gráfico semanal, essa média de 200 seria mais ou menos onde eu tenho aqui, ó, a média móvel de 20 descendente, que está aqui nos R$20, tá? Então, atenção nessa região aí dos 20 até os 20,50, que é uma região mais pesadinha para Klabin, mas ela pode sim, rompendo essa região, voltar a almejar uma volta aqui em cima no médio e longo prazo, já que ela fez aqui no meu gráfico diário um pivô de reversão de tendência numa região, ó, de contexto, uma região de suporte importante, fundinho de canal. Então, ela pode sim, vencendo essa região, voltar para visitar a parte alta desse canal no médio e longo prazo. Porém, é muito importante ela quebrar essa linha de tendência, ela quebrar essa média de 20 semanal, ela quebrar esses 20,50 para passar aí dessa região mais pesada de resistência. Porém, o movimento aqui no curto prazo segue fazendo topos e fundos ascendentes, segue com a tendência feita aqui com esse pivô de reversão preservada, tá? Enquanto ela estiver trabalhando acima da média de 8 e acima da média móvel de 20 no meu gráfico diário, o movimento aqui de reversão segue intacto, tá? Segue intacto e dá para continuar surfando essa subida de Klabin, tá? Então, Suzano, Klabin. Vamos falar de Petrobras, importante a gente falar de Petrobras. Quando a gente olha aqui, ó, a Petrobras, no gráfico semanal, ela fez o fundo Covid, estava sendo conduzida pela média móvel de 50 do meu gráfico semanal, desenhou aqui essa cunha ascendente, que é um padrão de reversão de alta para baixa, perdeu, ó, a média móvel de 50 com esse pivô de baixa, foi lá fazer o primeiro alvo do pivô, sentiu aqui essa região do primeiro alvo, fez um martelo, depois fez um porrete e agora faz um outro martelo nessa região. Então, ele fez um martelo aqui, depois fez aqui esse martelo maior, chame como quiser, pode chamar de porrete, e segue aqui o seu movimento de possível pullback, ou quem sabe aí, uma reversão de tendência. A gente pode traçar aqui, ó, uma retração desse último movimento de baixa, para encontrar possíveis regiões de resistência, e aí a gente teria aqui, ó, os 32,30 com uma retração de 38,2, que foi mais ou menos onde ela já largou a máxima aqui, ó. Depois os 33,16, onde eu teria uma confluência com a cabeça aqui, ó, do pivô de baixa.
e depois os R$34, que seria a última retração dessa pernada de baixa, que se rompida, abriria uma volta aqui no topo do Fibo, lá nos R$37. Quando a gente olha aqui, ó, no gráfico semanal, ela está fazendo esse início de movimento de pullback, saindo de uma região de sobrevenda do meu estocástico lento de 14, assim como também saiu lá de baixo do meu IFR, tá? Então, aqui, a Petrobras pode estar, sim, ensaiando um movimento aí de repique ou, quem sabe, de reversão de tendência. Quando a gente olha aqui no gráfico diário, tá? É importante a gente ver essa dinâmica. A gente tinha aqui, ó, a cunha ascendente, fez um pivôzão de baixa, veio aqui no primeiro alvo, fez uma pancada bem forte para baixo, ó, caiu praticamente reto, começou a derivar. Essa deriva foi seguida de uma divergência bem clara aqui de FR, ó, percebam que eu continuo caindo aqui, mas de uma maneira muito mais vagarosa, muito mais devagar do que essa pernada aqui inicial. O meu IFR, dentro da deriva, começa a fazer topos e fundos ascendentes, isso é uma divergência de alta que a gente fala, e aí quando ele rompe aqui a deriva, e ele faz esse rompimento, ó, com um gap, que pode ser aqui, ó, um gap de fuga, contrário ao movimento anterior, então movimento para baixo, um gap para cima, isso aqui pode ser um gap de fuga, marquei aqui a região de gap nesse retângulo em vermelho aqui preenchido, e aí percebam que eu rompo a deriva com esse gap, e aí, ó, a região do gap começa a funcionar como suporte. Então, eu tenho aqui, ó, a máxima em 31,18, a mínima aqui, ó, em 31,65. Então, desses 31,18 aos 31,65 é a região do gap. Ela começa a funcionar como um suporte. Então, desde que eu fiz aqui o gap, eu começo a trabalhar no movimento de lateralidade com a minha região de suporte dessa lateralidade, justamente aqui, ó, na parte que está mais próxima da região do gap, e resistência aqui em cima, entre os 32 e os 32,30. Então, eu venho trabalhando agora, no curtíssimo prazo, depois que eu faço aqui o rompimento da deriva, no movimento, ó, de lateralização. E aí, esse movimento de lateralização me permite o quê? A média móvel de 8 já inclinou para cima e cruzou a 20, começa a subir e vai chegando aos preços. A média móvel de 20, que vinha descendente também, já inclinou para cima e começa a subir. Então, agora, eu posso estar vendo aqui em Petrobras o movimento de descansar no tempo, média móvel curta, chegar a 8, ou quem sabe a 20, e aí ela voltar aqui a subir em busca aqui desses 33,10, 33,16, que seria a cabeça do pivô de baixa e retração de 50, e se passa daqui, poderia ser um trade de retorno aqui na 200, onde eu teria aqui também a retração de 61,8. Quando eu olho aqui, ó, nos 60 minutos, fica muito claro aqui, ó, o gap, e aí depois que eu fiz o rompimento da deriva com o gap, eu tenho aqui, ó, o movimento de lateralização da Petrobras, com resistência nessa parte alta dos 32 aos 32,30, e o suporte, ó, vindo aqui, ó, desde os 31 com 35, que ela pouco visita, e mais aqui, ó, esta região dos 31,50, 31,70. Então, dos 31,50 até os 31,70, uma região aí de suporte maior para a Petrobras no time frame menor, no curtíssimo prazo. E aí, ó, aqui nos 60 minutos, eu consegui quebrar a média móvel de 200, que é a minha média em branco aqui, ó, no meu gráfico. A média móvel de 8 já subiu, a 20 já subiu, já está aqui nos preços, e o preço vai fazendo agora um movimento de breakout nessas médias, ou seja, ele vai fazendo fechamento acima e abaixo das médias. E aí, o que eu preciso aqui? Eu preciso que ele faça aqui um fechamento alinhado nessas médias. Então, aqui eu estou acima e aqui eu começo o breakout. Fecho acima, fecho abaixo, fecho acima, fecho abaixo. Eu preciso que ele faça aqui um alinhamento nas médias e não feche mais abaixo, mas nela ou sobre ela, e aí volte a subir e alinhe um pivô nessas médias e me dê a indicação do próximo movimento. E aí pode ser esse movimento que eu desenhei para cima, ou pode vir a ser um próprio movimento aqui, ó, de alinhamento para baixo. A gente tem que ficar agora atento nesse breakout nos 60 minutos e ver para onde ele vai alinhar. Ou ele pode estar formando até um power breakout aqui, ó, lateralidade. Essa média de 50 encosta nos preços e aí, ó, ele toma um choque e retoma o movimento a favor
da média que chegou nos preços, que no caso aqui é a média de 50 que vai chegando. Então, seria ele ficar lateral, a média de 50 chegar, tocar no preço, e aí, ó, impulsionar ele a favor da tendência, que é de alta aqui na média de 50, que está inclinada para cima. Então, atenção na Petrobras no curtíssimo prazo, resistência 32 a 32,30, suporte aí 31,50, 31,70, vem trabalhando numa lateralidade, e a atenção nessas médias curtas do meu gráfico diário, que são aí médias que já estão inclinadas para cima, tanto a 8 quanto a 20, e podem ser aí as regiões mais interessantes se buscar compra quando o preço estiver nessas médias, tá? Se por um acaso entrar tendência pelos 60 minutos, atenção nessa média móvel de 50 que vai chegando aqui nos preços. E aí, ó, a gente já tem a média de 50 trabalhando acima da 200, a 20 e a 8 acima da 50. Se fizer uma saída para cima, a gente passa a ter aqui naturalmente um alinhamento bem interessante de médias no 60 minutos da Petrobras para uma nova pernada de alta depois do rompimento dessa deriva, que aconteceu com o gap, que está marcado aqui no gráfico, como eu falei para vocês, e depois que ela fez esse rompimento da deriva com o gap, ela não engatou tendência, ela, na verdade, ó, ficou trabalhando aí dentro de uma lateralidade por 1, 2, 3, 4, 5, semana inteira. Então, ela fez o rompimento da deriva na segunda-feira e depois que fez o rompimento da deriva, ela ficou lateral aí a semana inteira, mas ativou o padrão de reversão de tendência, ou pelo menos um início aí, um indício de um pullback um pouquinho maior, que pode ser que venha aqui nesses 33,10. Pelo menos essa é a minha expectativa, uma vez que é natural, quando a gente faz um pivô de baixa, a gente ir no primeiro alvo, como a gente foi aqui, voltar em pullback no fundo que foi perdido, uma vez que é um pivô de baixa, para depois retomar a tendência e vir buscar o segundo alvo. Tá? Então, até aqui, os 33,10 não me surpreenderia, pelo menos, ver a Petrobras nesses níveis aí no curto prazo. Obviamente, precisamos esperar o movimento do preço para ir surfando este movimento. Próximo ativo aí que eu vou falar com vocês, Banco do Brasil. É um ativo importante para a gente falar, tem muito peso no Ibovespa e teve um movimento aí bem infeliz na sexta-feira para aqueles que têm posição comprada no papel. E aí, quando a gente olha aqui no gráfico semanal, turma, está bem claro que ele já vinha desenhando um alargamento. É um megafone em região de topo histórico. Então, dou um zoom out aqui, estamos lá no alto no gráfico. A gente vinha trabalhando nesse megafone, o alargamento. Quem conhece esse padrão, já estudou aí nos livros, sabe que esse é um padrão típico de topo de mercado. Então, é um padrão para ficar esperto. E aí, a gente vinha trabalhando na parte alta deste alargamento. E aí, nessa última semana, principalmente aí na sexta-feira, depois da divulgação do resultado, queda de 12%, 13% na sexta-feira, e aí esse candle horroroso aqui, deixado no meu time frame semanal, no meu tempo gráfico semanal, e um candle de baixa, de impulsão forte para baixo, saindo de uma região de resistência da LTA do alargamento, e aí, ficou muito perigoso. Ficou perigoso porque, a gente tem aqui essa LTA em azul, conduzindo os preços, foi aqui do fundo Covid, então ela segurou aqui, segurou nesse momento aqui por uma série de semanas, depois ela voltou para testar aqui, que foi lá no final de 2022, a gente voltou para testar essa LTA também no final de 22, nos afastamos aí da LTA e percebam que ela já está aqui, quase que sobreposta à minha média móvel de 200 do gráfico semanal que está ascendente, tá? Então essa região é uma região importante de tendência primária de Banco do Brasil, que é de alta do meu gráfico semanal, e como eu sempre falo com vocês, o movimento natural dos preços se afasta da média, volta na média, se afasta da média, volta até a média. E esse candle aqui é um candle que pode ser um candle indicativo de retorno dos preços do Banco do Brasil para próximo a essa região da média móvel de 200, ou até mesmo dessa LTA, ou aqui na LTB do meu alargamento. Tá? Então, esse candle aqui do Banco do Brasil muito feio. Quando eu olho sobre perspectiva de médias aqui no gráfico semanal, a gente saiu lá de cima, já perdeu a 8, perdeu a 20, e veio fechar aqui, na média móvel de 50 do meu gráfico semanal, eu posso pegar até uma retração de Fibonacci, ligando aqui, esse último movimento de impulso. E aí, eu tenho ela fechando justamente na retração de 61,8 desse último impulso de alta.
Se perder esta região aqui, ó, dos 25,60 e a mínima aí dessa semana, que foi lá nos R$25, ela naturalmente, pela própria dinâmica de Fibonacci, vai estar abrindo uma volta aqui, ó, no fundo do Fibo, na região dos 23, tá? E aí, ó, a gente teria, caso perca essa 61,8 aí nas próximas semanas, a gente abre os 23, uma volta nesse fundo, tá? E aí, chegando aqui, a gente atualiza que se perder aqui, pode voltar aqui na parte baixa do alargamento, e aí teria também a LTA e a própria média móvel de 200 do meu gráfico semanal. Mas um movimento muito feio de Banco do Brasil. Se perder essa região de 61,8 e média móvel de 50, pode fazer uma volta aqui no médio prazo, na tendência primária ascendente do meu gráfico semanal, que é a média móvel de 200. Quando a gente olha esse negócio pelo gráfico diário, assusta. Assusta, porque a gente está saindo de uma região de topo histórico com um baita de um gap. Olha só o tamanho desse gap aqui, turma. Se eu for marcar aqui, ó, o gap, eu vou pegar aqui este retângulo, vou marcar aqui, ó, e a gente tem esta região de gap, ó. A gente tem esta mínima nos 29,17, então vamos botar aqui, ó, para ficar certinho, 29,17. E tem esta máxima aqui, ó, que está no R$26. Então, vamos botar aqui certinho, R$26. Aparência, vamos botar em rosa, já que é um gap para baixo, aplicar. E aí, ó, a gente tem toda esse gap que ficou em aberto. O Banco do Brasil, neste gap, voltou na retração de 61,8 que eu falei com vocês da última pernada de alta. Região também, ó, na média móvel de 200 no meu gráfico diário, e já está aqui, ó, abaixo da média móvel de 200, apesar de eu trabalhar com uma região, a gente está abaixo aqui da média de 200, no limite da região da média de 200, abaixo, ó, perdemos a 8, perdemos a 20, perdemos a 50, e estamos numa região aqui, na minha opinião, ó, limite, tá? Limite. Se perder aqui, como eu falei com vocês, abre uma volta no fundo do Fibo, na região dos 23. Então, importantíssimo agora marcar aqui, ó, a mínima da última semana, botar aqui um alarme de rompimento. Se perder essa mínima dos R$25, vai estar abrindo grandes chances, grandes probabilidades de voltar pelo menos aqui na região dos 23, tá? Então, bastante atenção aí com o Banco do Brasil nessa semana, porque o movimento da sexta-feira foi muito pesado, foi muito feio. Então, turma, assim eu finalizo ouvindo os gráficos dessa semana e a gente volta a se encontrar no próximo domingo. Um abraço e boa semana para todos.